Olá amigos do vlog do Zé aqui, hoje com a Nikon AFS VR 105mm f2.8 GED, que é a primeira micro Nikkor que a gente vê aqui no vlog do Zé. Pois é, depois de duas Canons aí que a gente já viu, a MP65 e a F105L, essa daqui é a terceira macro dedicada que a gente tem aí para proporção 1:1. Essa daqui que foi uma objetiva apresentada lá em 2006 como a primeira nova AFS-G da Nikon com a macrofotografia, e ela também recebeu o estabilizador aí, o módulo VR2, isso há 10 anos atrás, e eu decidi colocá-la aqui no meu kit para ver o que eu achava dessa objetiva que vocês sempre pedem aqui no canal. Eu que sou um grande usuário da Canon EF 100mm f2.8 LS USM, todas as fotos que a gente vê de produto aqui do blog e do vlog são feitas com ela. Queria dar uma oportunidade para essa objetiva e apresentar aqui para vocês o que eu achei dela, como é que é a operação, a qualidade de imagem, é o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então vamos lá, essa daqui que é uma objetiva nano coated do kit AFS-G da Nikon, que sempre vem aí completinho com o pouch e com o HUD aqui, o HUD que é o HB38. Eu mostrei lá no HB36 na 70-300 que ele era flexível. Aquele é um HUD flexível onde você chama atenção, não, mas o HUD não é. Esse HB38 ele é muito mais sólido, ele é muito mais robusto, você vê que ele é muito mais grosso. Então tem essa diferença assim, acredita em mim que eu tô te falando que aquele HUD ele é meio, ele é meio porcaria. Esse aqui é um pouquinho melhor e vem aqui a caixa grande, essa é a objetiva que eu vou estar falando pra vocês hoje. E vamos pegar ela aqui na mão, que a primeira coisa que você nota é que essa daqui é uma FS-G da Nikon de 10 anos atrás, absolutamente gordinha e robusta. Em 11.7 por 8.4 centímetros, ela não é das objetivas mais curtas que a gente já viu, e vocês veem aqui nas minhas mãos que ela é aqui bem rechonchuda, né? Aquele papo que eu falei da lata de cerveja, vocês conseguem ver que essa daqui é um objetivo um pouquinho maior do que a gente está acostumado aí na Nikon. Tanto que eu brinquei lá no blog, né, que ela equilibra melhor aí com o corpo da Canon, que é aqueles corpos mais ergonômicos e gordinhos, do que a nossa D750 aqui, que ela é mais magricela. É a primeira sensação que vocês têm aqui na mão, é que ela é um pouquinho maior do que a gente está acostumado nas primes da Nikon também, que eu nunca vi nenhuma tão longa aqui. Essa é a mais longa que a gente vê em 105mm. E outra coisa que vocês não conseguem ver aqui no vídeo nem em fotos na internet, é que ela é extremamente robusta. A gente tem um pedaço aqui atrás, onde tem esses parafusos perto do mount, que ele é um módulo de metal, ele é um tubo de metal. Aqui na frente ele tem uma cobertura de plástico, o anel aqui de foco ele também é de metal, então é bem diferente aí de outras AFS-G que a gente já viu, que são todas de plástico. Essa daqui é uma construção muito mais premium, próxima aí do que vocês já viram aqui no vlog do Zé, da 1424 f2.8, e acredito também aí que outras f2.8 Zoom com a 2470 e a 70-200 tem esse corpão aqui super bem feito, robusto, praticamente todo de metal. Um corpo aqui de operação extremamente simples, né, que a gente tem um anel de foco manual aqui na frente, do lado aqui a gente tem os switches que vão aqui para a mão esquerda, estão próximos aqui do seu dedão, e vocês conseguem ver que eles têm todo, né, um tactile feedback aqui diferente, que você não precisa tirar o seu olho do viewfinder para operar, e ele está aqui ao alcance da mão, né, do dedão aqui também. O anel de foco manual lá na frente é bem gostoso de usar. Do lado de dentro ela tem aqui duas tecnologias da Nikon, o AFS aí com o motor SWM, que é o Silent Wave Motor, e também o estabilizador VR2, que a gente vai ver aqui que cada um deles faz. O AFS, que é o destaque dessa objetiva, que é um motor mais rápido que eu já usei numa objetiva da Nikkor. A gente já viu aqui praticamente toda a linha deles de zoom, de grande angular, e também as primes f1.8G, e eu sempre reclamei, eu sempre senti que elas são um pouquinho mais lentas aí, e mesmo as f1.4G, o foco automático não é a prioridade aí na velocidade da Nikon. E quando eu montei essa 105 eu também não estava esperando muita coisa, e ela absolutamente me surpreendeu. Quando você está aí do foco mínimo, que ela vai lá longe até os 31 centímetros, até o infinito, ele tem aqui no anel manual 220 graus de precisão, que é bacana aí, né, é mandatório para quem está fazendo macrofotografia você ter toda essa precisão aqui na escala quando ela está chegando lá pertinho do 1:1. E ela tem até um limitador aqui de full ou do infinito do 0.5, que esse limitador trava ela em 90 graus, que ela consegue fazer o motor automático em 1 segundo, o full, que é absolutamente rápido, em menos de um piscar de olhos aí. Eu calculei quase 1/4 de segundo, 1/3 de segundo, para aí quando você está aqui no limitador do infinito até o 0.5. É a objetiva mais rápida que a gente já viu aqui na Nikkor. Eu comecei a questionar, né, eu sempre questiono o que a gente já tinha visto, porque os outros motores parecem jurássicos, né, eles são silenciosos, eles são suaves, mas eles são lentos. Essa Nikon aqui, o grande destaque, isso daí é até curioso,
caso de estar uma macro, né, porque você não vai fotografar ação com uma macro, mas se você tiver que fazer ação retrato, porque ela é um objetivo que foca também no foco infinito, essa daqui é um destaque para vocês. Mas ele também não veio aí com seus problemas. O primeiro deles que eu comentei para vocês é que esse anel aqui, né, de foco manual, ele não é dos mais suaves. Vocês conseguem ver que eu não sei se ele é a minha cópia nova ou se de fato ele não tem uma borracha que prende do lado de dentro. É que você vê que eu faço força, ele não mexe. Quando ele mexe, ele pula de um ponto para outro, né? Isso aqui a gente fala em inglês que ele é jitter, né? Ele não é suave, não é smooth. Você sente aí que ele dá umas travadinhas, ele consegue ter lá uma precisão, mas não é aí o que eu estava esperando, porque eu já estava lá acostumado com a Canon, que a gente vai ver em um vídeo separado. De qualquer maneira, ela tem também o estabilizador do lado de dentro, o VR2, que lá em 2006, quando eles anunciaram essa FS Micro Nikkor f2.8G 105mm, era uma novidade, né? Esse aqui é um módulo taxado aí em 3.5 stops, que ele também funciona bem e funciona mal. Ele funciona muito bem quando está fotografando lá no foco do infinito, com uma correção aí de 3.5 stops, que é bacana para retratos em luz natural, ou mesmo depois que o sol se põe, você consegue aí fotografar paisagens sem nenhum problema. Só que eu questiono a usabilidade dele quando você está em distâncias próximas de foco, porque ele não é tão eficaz, né? A gente já tinha visto isso lá na Canon, e quanto mais próximo você chega do seu sujeito, vai aumentar, né, o tamanho da proporção que você está projetando lá no sensor atrás, e ele perde a eficácia. E ainda por cima, ele tem um probleminha aqui que eu já acostumei nos módulos VR da Nikon, que ele faz um barulho quando você liga e desliga, e esse barulho é muito irritante. Eu vou mostrar pra vocês, eu tô aqui com a câmera na minha mão, quando você liga o VR, olha só o barulhinho que ele faz. Né, ele parece aí que ele bate uma peça na outra, e é uma coisa que você tem que levar em consideração quando você estiver fazendo a usabilidade. Quando está com a câmera perto da orelha, ela acaba aí enchendo um pouquinho o saco. E gente, é isso, uma objetiva muito bem construída. Aqui na frente ela aceita filtros estranhos de 62, não é 67, é 62mm. Vocês conseguem ver que eles são um pouquinho maiores do que o elemento da frente, que não é muito grande, então ele evita aí também fazer sombras se você usar filtros muito grossos. Atrás aqui ela tem a borracha do weather sealing, né? Eu não sei se ela tem o weather sealing, mas ela tem uma borracha que protege aí contra a água e respingos, água e poeira. O mount aqui de metal que a gente já está acostumado. E na frente ela aceita também o lens hood que vem incluído aqui, o HB38, é só a gente girar, super suave. Essa daqui é a 105 f2.8G e FD. Deixa eu montar aqui na nossa D750 para vocês terem noção do tamanho. Esse daqui que é o nosso corpo full frame aqui do vlog do Zé, que eu ainda estou pensando se eu vou me desfazer dele, pra gente ver mais coisas. É só a gente unir aqui bolinha branca com bolinha branca, girar. Essa daqui que fica, né, foi o que eu falei, a Nikon D750 ela é mais magrela e fininha, e você monta esse trambolhão aqui na frente, que ele é super robusto, né, ele é curtinho e grosso, então você consegue apontar com maior precisão. Eu que estou acostumado aqui no vlog Zé, deixa eu mostrar pra vocês, com a Canon 100mm, essa daqui é o bread and butter, isso aqui é o que eu uso em todas as fotografias de produto aqui do canal, então eu tava esperando que a Nikon se comportasse da mesma maneira para ver se eu pulava aí de marca para usar os sensores aí Exmor da Sony que a gente tem em todas as Nikon, mas não vai rolar, né? A gente vê que a Canon aqui ela é muito mais longa e mais fininha, né? Ela casaria melhor com a D750, mas não vai rolar porque a operação é muito mais suave, o foco consegue ser ainda mais rápido e a gente também vai ver de performance ótica que ela é um pouquinho melhor. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre isso. Mas é isso, vocês tinham curiosidade, um dos destaques aqui da linha f2.8G da Nikon por causa da construção AFS VR 105mm f2.8G e FD, a primeira micro Nikkor que a gente vê aqui no vlog do Zek. A Nikon que atualizou aí a fórmula da micro Nikkor dos antigos 10 elementos para 14 em 12 grupos nessa objetiva nova, com a adição do módulo estabilizador e uma peça ED das lendárias 105 f2.8 anteriores, que sempre tiveram altíssima resolução e contraste independente da posição de foco, seja graças ao CRC, que era o Close Range Correction, que garantia alta performance de perto, ou por causa da competência ótica mesmo. A FS 105mm mantém essas características numa objetiva mais nova e estabilizada, de fato uma ferramenta para laboratórios e estúdios que dependem da perfeição nas imagens, ou mesmo uma peça divertida no kit se você puder pagar por ela. Em abertura máxima, os resultados variam de sujeito a sujeito, alguns escondendo os probleminhas óticos da fórmula complexa, principalmente perto do foco mínimo na proporção 1:1. Retratos de longe a partir de 1 metro têm resolução impressionante para o f2.8, com profundidade de campo curta para isolar o sujeito, porém sem as dificuldades das aberturas extremas f1.4 para baixo.
Chegando mais perto, a resolução cai um pouco e as aberrações cromáticas ficam mais visíveis, notavelmente as de eixo em fotografias de produto com elementos gráficos ou cromados. Os highlights brilham e ganham halos verdes e roxos e de fato não é o melhor uso deste equipamento. Só quando começamos a fechá-la de verdade de f8 até f22 que estes problemas somem e são as aberturas recomendadas para trabalhos de precisão. Aqui os retratos ficam impressionantemente detalhados, exatamente o que você espera de uma Prime High-End. Fotografias de produto ou natureza desafiam qualquer sensor Bayer, com arquivos que ultrapassam qualquer DSLR disponível hoje. É resolução de sobra e motivos para colocar uma objetiva fixa de $900 no kit. Paisagens no infinito são o suprassumo deste modelo e uma aplicação que eu não estava esperando. Evidente que essa é uma objetiva micro, ou seja, feita para fotografar em distâncias curtas de foco, mas no infinito os arquivos são tão perfeitos que eu não tenho como não recomendá-la para quem está construindo um kit de primes. Praticamente não há sinal de aberrações cromáticas de qualquer tipo, a resolução é altíssima de ponta a ponta do quadro, exceto os detalhes mínimos dos corners meios dos arquivos e a vinheta e distorção geométrica são discretas, nada a se comentar. No geral é uma objetiva de fato digna do topo de linha da Nikon e uma peça que consegue sozinha destacar o seu portfólio aqui do vlog do Zek da EFS Micro Nikkor 105 f2.8G e FED, que é a primeira micro que a gente vê aqui no vlog do Zek e uma objetiva que eu me diverti. Eu sei que eu sou meio chato aqui no vlog, por exemplo, falar do anel, falar que o foco não funciona e o VR não funciona na proporção mínima. Eu sei que ela não é para ser usada dessa maneira, mas ao mesmo tempo eu tenho a Canon que também não é para ser usada dessa maneira, mas funciona. De qualquer maneira, um destaque aqui do vlog do Zek, porque essa daqui, a construção AFSG, eu esperava que todas fossem dessa maneira. A gente tem a série R lá na Canon, que deixa claro, declarado que vai ser preço caro, a performance ótica vai ser fenomenal e a construção é para a vida toda. A Nikon não tem uma série L, então a gente fica perdido o que é bom e o que não é. Eu já usei objetivas aqui AFSG de $1.500, notavelmente aí a 58 f1.4G e a 85 f1.4G, que elas não são tão bem construídas, tão robustas, elas são todinhas de plástico aí em nome da leveza. E a gente pega aqui uma AFSG 105mm, que ela é completamente de metal e muito mais robusta. Então é um destaque aqui da construção. Eu tive um probleminha aí com esse anel de foco, ele tá ficando cada vez mais suave, então não sei se é um problema da minha cópia nova, mas de novo, a Canon vocês vão ver no VDZ específico que ela é muito mais suave e eu estava esperando a mesma coisa. Você une aí o foco mais rápido AFS que a gente já usou aqui, foi de fato um destaque porque eu não sei como funciona o foco da Nikon, como eles têm aí essa herança de um monte de AIS, AF, AFD, HFG e agora a gente tem também as AFE, né, que estão totalmente eletrônicas. Eles se perderam aí, o foco automático não era o principal motivo deles produzirem um objetivo, e sim a retrocompatibilidade com outros objetivos. Aí eu montei uma objetiva dessa que o foco é tão rápido quanto a Canon, é um destaque aqui. Agora eu estou interessado em testar as 24 70 f2.8 e as 70-200 para ver se faz a mesma coisa. E você une aí o VR com uma fórmula ótica sensacional e é uma das objetivas de destaque. Recomendo para todo mundo que estava procurando uma objetiva para colocar no kit. Se você tem dinheiro para colocar aí $900 não é barato, é uma ferramenta para quem trabalha em estúdio, laboratório e também o pessoal de paisagem, retratistas. É divertidíssimo o vlog do Zek aqui da FS Micro Nikkor 105 f2.8G e FED. Deixa eu mandar um abraço para todos vocês. Não deixem de ler lá no blog do Zek o artigo completo que vocês conseguem ver esses destaques que eu mostrei para vocês. Aqui no YouTube não dá para ver a performance ótica, vocês conseguem ver as fotos lá no blog. No Tumblr vocês conseguem ver o vlogdozek.tumblr.com. Você tem um crop de 1280 por 1280, é enorme, vocês conseguem ver destaques aí da imagem. O Flickr, para quem tiver em mobile, o Flickr carrega mais rápido. Quem está lá no Patreon recebe o arquivo RAW. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês, vocês conseguem receber os mesmos arquivos que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês conseguem receber o arquivo para analisar sozinhos. E eu também estou sociável com vocês, e a Facebook, que voltou o sistema de mensagens, o Twitter e o Snapchat e o Instagram para vocês verem o que fazer com as objetivas. E é isso, uma objetiva que eu me diverti. Desculpa se eu fui meio chato com esse anel de foco, testem a cópia de vocês antes de usar, e de restante é só felicidade. Aqui a gente vai ver ainda um VDZ ao lado da Canon, que é a minha objetiva mais usada. Um último comentário, eu não vou substituir o meu kit Canon para essa objetiva porque eu não gostei, tá? Ela funciona muito bem para quem tá com a Nikon, é o que tem para hoje, e é um que tem para hoje muito bom, mas a Canon de fato ela é um modelo mais novo, não tem como a gente culpar a Nikon. Se eles atualizarem para resolver esses probleminhas do motor de foco que não foca na
750 em função macro. E o anel, se for mais suave, como é o da 58 f1.4G, quem saiba eu mude de ideia. E é isso, um beijo, um abraço, o Moan de sempre.